Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Por favor, já peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos e já deixe seu like. Me atrapalha. Muito nome para guardar. Zé, ele mesmo. CBF convoca Pedro Lucas do Grêmio para substituir Renier. Então, aí convoca, mas aí o Renier... Aí pode ser. Aí eu acho que tá se encaminhando para virar uma briga política. Então, assim, se o Flamengo tiver habilidade para convencer a CBF a não criar caso, o Flamengo vai ter o Renier aí, ou talvez só pro jogo do Fortaleza, que afinal de contas o time tá todo desfalcado. O Flamengo tem tipo 10 desfalques pro jogo. Se você contar todo mundo mesmo, Diego, Lincoln e tudo, é negócio de 10 desfalques. Dá para entender o lado do clube, dá para entender o lado da seleção, mas é complicado, né? Tem que ter uma organização um pouco melhor, né? Nesse sentido, né? É competição demais também. É difícil, né? Mas, porque assim, também se não tiver competição da FIFA, como é que fica? As seleções vão se encontrar e vão jogar quando? Então, é difícil achar um espaço também dentro do calendário. É complicado, e tem uma situação do mercado internacional que criou a necessidade de ter no time titular esses jogadores de 17 anos. Sim. Né? E aí tem uma Nós questão... estamos falando, por exemplo, você pode até dizer assim, o Vasco está lutando para não cair. Hoje já está numa situação mais confortável, mas assim, a primeira missão do Vasco é ficar na Série A. Então pode precisar de um jogador de 17 anos. Agora estamos falando do líder do Campeonato Brasileiro. E também acha que precisa ter um jogador de 17 anos no seu elenco. Ontem vindo para cá, eu estava tendo essa conversa, aí o rapaz estava falando comigo, não, mas todo time importante que conseguiu alguma coisa, conquistou vários títulos, teve um carinha de 17 anos lá. Teve um carinha de 18 anos. Eles acham que tem que ter essa mística, né? De ter um jogador de 17 anos ali, Ronaldo Fenômeno, quando estava também. Então, acho que tem essa questão também, né? E agora tem a seleção olímpica, né? Que voltou. Você quer ver, por exemplo, a gente deve passar os gols, perdeu ontem do Japão, né? É um time basicamente de jogadores da Europa. Né? Assim, a imensa maioria, né? O Douglas, o Wendel, o Matheus Cunha, o Paulinho, são todos jogadores que jogam em times europeus. O pré-olímpico é em janeiro, quando a maior parte dos campeonatos europeus está lá entrando na fase decisiva. Será que esses jogadores vão vir? Será que esses jogadores vão ser liberados para jogar o pré-olímpico? Uma competição super importante. Então, assim, E aí, assim, aí vamos supor, o Flamengo perde o Renier agora para o Mundial Sub-17. Quando chegar no pré-olímpico, o Leipzig não libera o Matheus Cunha, por exemplo. Não é a mesma situação? É a mesma situação. E alguém vai lá criar caso com o Leipzig? E eu diria que, por exemplo, a possibilidade de ter o Renan Lodge, o Renan Lodge, que é um jogador sub-23, liberado para o pré-olímpico, ela é remotíssima, se é que ela existe. Então assim, E eu tô, nesse ponto, eu sou muito mais do lado de clube, de qualquer clube, do que do lado de seleção. Porque você vê, por exemplo, o caso do PSG agora. Entregou lá, viveu toda a crise com o Neymar estava se recuperando agora, fazendo gol, aí vai para um amistoso imperdível, né? Acho que todo mundo aqui, ninguém dormiu. Não só a questão física, mas reconquistando também o espaço dele com a torcida, falando que quer trabalhar, que tá ali, que ele vai fazer a parte dele. É um trabalho também psicológico, né? Vai para um amistoso monumental, um momento único da história do futebol em Singapura com a seleção brasileira e se machuca. Mas eu também não concordo com esse negócio de jogar tudo na mão do técnico da seleção. Não tô falando do Tite. Porque agora parece que se criou uma obrigação de que o técnico da seleção brasileira não pode convocar jogador que atua no Brasil, porque senão ele prejudica o campeonato. Não foi o técnico que inventou isso. Acho até que o Tite devia, na verdade, investir no contrário. Em vez de ter bom senso, investir na crise para ver se resolve o problema, ver se alguém toma uma providência mais na frente, entendeu? Então, assim... ele fica tentando agradar a dois senhores, né? Porque a gente fica elogiando o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli, por exemplo, porque eles tomam as decisões deles descompromissados com a cultura do futebol brasileiro. Diz que o Renier, inclusive... Tipo, eu sou de fora, eu vou fazer o que eu quiser. O Jesus que está pressionando para o Renier não ir. Segundo eu li, acho que no Globoesporte.com até. Mas do técnico da seleção brasileira, a gente exige o contrário. Pô, você tem que ter bom senso. Não, eu concordo com isso. Acho que o Tite não devia ter bom senso. Quer convocar 5 do Flamengo, convoca. Isso é muito aberto também, né? Essa questão de tem que ter bom senso. E eu acho também que a gente não tem uma época de futebol brasileiro que está tão vasta assim, né? A gente já teve um momento de seleção brasileira que a gente podia deixar alguns nomes de fora tranquilamente, trazer outros, porque cada um que você trazia era a estrela principal daquele time ali. Hoje em dia a gente não tem tanto assim, a gente não tem vários laterais esquerdos, direitos, volantes. Assim, a gente tem bons jogadores, mas a gente tem aqueles. A gente não tem como deixar de convocar um e colocar talvez no mesmo nível ou não. É complicado. E aí, assim... Bota difícil. A questão do PSG, aí o Neymar, como você falou, o Neymar melhorando, toma ele de volta machucado. Um mês. Um desgaste chato, né? Com essa questão do Barcelona, de não ter ido. Aí ele tá tentando. Aí se machuca no jogo da seleção. Mostrou com gols, estava ali fazendo o trabalho dele, e aí acaba... acontecendo isso. Está baratinho pro PSG também. Tudo bem que o Sheik pedir era beça, mas... O tratamento deve ser beleza também, né? Baratinho também. Parado.
A gente tinha mostrado a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro para justamente destacar que o Flamengo assumiu a liderança do retorno, porque o Goiás era o líder, né? Tinha começado com 100% de aproveitamento, aí perdeu um jogo. Né? O Flamengo só tem um empate. São 5 vitórias e um empate, o Goiás tem 5 vitórias e uma derrota. O Grêmio que também voltou a jogar bem, inclusive já está ali no G6, já passou o grande rival, que é o Inter. E o Palmeiras tem uma campanha consistente também no segundo turno. Assim como Corinthians, Santos, São Paulo, que estão brigando nas primeiras posições, e o Fluminense, que ainda precisa melhorar de desempenho para atingir os tais 45 pontos. Né? O nirvana da Série A do Campeonato Brasileiro. 45. Acho que Todo mundo fala que vai precisar de menos, mas eu continuo trabalhando com 45 nas minhas contas. O meu palpite, acredita quem quiser, claro, é que não vai cair nenhum carioca. Cruzeiro com 0 vitórias, cara. Olha lá, ó, quem já está em dificuldade, como Avaí e Chapecoense, continua tendo um desempenho ruim. O Cruzeiro também já estava em dificuldade e não conseguiu sair de lá. E o Botafogo ainda está numa certa zona de conforto, mas o desempenho está caindo demais. E está queimando a gordura legal, né? Está emagrecendo bonito o Botafogo. Está queimando a gordura legal. Agora, o Cruzeiro, eu estou perdendo a esperança. Cara, são 6 jogos e 0 vitórias ali. O pessoal de Minas vai ficar bravo. Essa retomada de confiança é muito complicada, né? Quando você vem num declínio assim, para você retomar realmente o Cruzeiro ano passado, cara. Então, Copa do Brasil, né? Acontecendo aquelas coisas que minam a confiança, né? Gol no último minuto da Chapecoense, com revisão no VAR, acontece e aí o cara já baixa a guarda. O campeonato de ponto corrido, essa chatice, ele já criou uma quantidade de informação que permite a gente entender, assim, a mudança, a virada de desempenho radical é muito rara. Quando um time, assim, lá no meio do primeiro turno, o time aponta... ou na ponta da tabela ou embaixo, ele vai ficar meio nessa posição aí o resto do campeonato todo. Mas teve aquela recuperação do Fluminense, você lembra? Mas aí você vai lembrar do Fluminense, do Goiás, são exceções. Assim, é difícil, porque são 11 pessoas que vão entrar ali no gramado para poder falar assim, vamos ganhar, vamos chegar. E é difícil, né? Você tá mais desmotivado do que realmente acreditando que pode dar. Eu aprendi a fazer uma continha que é legal, assim, é a continha dos desesperados. Você pega o seguinte... Só o nome já assusta. Quantos pontos seu time precisa para ficar na Série A? Nossa. Então vamos lá com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 22, eu só trabalho com 45, porque eu não... Mais 12 rodadas gosto de correr aí, risco. né? Você digita 23 na sua calculadora e bota 2 zeros na frente. Vira 2.300. Depois você divide pelo número de pontos que faltam no campeonato. Faltam 39 pontos para disputar no campeonato. Isso dá aqui 58,97%. Quase, vamos lá, 59%. Aí você vê na tabela do Campeonato Brasileiro do Globoesporte.com que tem o aproveitamento. E aí você descobre quem o seu time precisa virar a partir de agora. Você falou que está perdendo a esperança no Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ter um aproveitamento que só não é melhor do que o do Santos, do Palmeiras e do Flamengo. É melhor do que o do Corinthians. Ou seja, o Cruzeiro, a partir de agora, vira a chave... Tem que virar Corinthians. Time da Libertadores. Virar Corinthians não dá, ele tem que virar time de Libertadores. E eu acho também que virar G4. O Cruzeiro, que é Z4, tem que virar G4 de uma hora para outra. O mais complicado é que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Se a gente for analisar friamente aqui, a gente tem 4 super difíceis no Rio. A gente vê que Flamengo, Fluminense, Botafogo... Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Aí vem São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo. Só aí já tem 8. Aí vem Grêmio e Inter, 10. Atlético, Cruzeiro, 12. Todo mundo aí já foi campeão brasileiro, todo mundo tá acostumado a ganhar sempre. Como é que você vai ter um jogo tranquilo? Pega essa tabela, não tem. Chapecoense chato de ganhar, Ceará, Fortaleza, Goiás dá um trabalho retado para todo mundo. Então, assim, como que você vai analisar de uma forma assim, não, deixa eu ver os jogos que eu tenho a possibilidade? Não tem. Não tem. Só eu já falei 12, mas tem mais. Tem Atlético Paranaense, que é chato, Goiás, que é chato, isso aí vai 14. São times que têm título, o Atlético Paranaense tem título nacional, o tempo inteiro está sempre brigando. Então não tem como você pensar que eu vou ter um jogo fácil. Antigamente tinha um monte de time na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Hoje só são 20. Não cabe todo mundo. Todo jogo é difícil, velho. Todo mundo entra para ser campeão. Outra coisa que eu sou contra também, eu acho que cai time demais. Eu achei que ia ser menos. Mas enfim. Eu também acho. Pelo menos o inglês cai 3. Talvez se fosse, assim, não precisa ser 2, mas também se fosse o meio termo 3 já melhorava. Só a favor do playoff. Não, com playoff também. Terceiro e quarto da Série B contra... Também acho. Seria legal isso também, essa questão do de baixo, brigar com a Série A. 17º, 18º. O Flamengo, a gente já fez aqui uma conta invertida com essa que eu fiz agora, né?
onde é que o Flamengo pode chegar se mantiver esse aproveitamento? E foi até legal que nós fizemos com 2 aproveitamentos. O geral do Flamengo no campeonato, que é de 77,3%, e o do Jorge Jesus, que é de 84%. O do segundo, então é brincadeira, né? Passar de 80% é absurdo, 88,9%, né? O que seriam 88,9% de 39 pontos? Tá demais na conta, hein, Marcelo? O que houve aí? Tu tomou remédio? Tem antidoping no Redação Tentando Sport TV? provar que eu não sou ruim de matemática, como às vezes parece. Vamos lá, 88,9. Também sou assim, vou fazer na caneta, viu? O negócio é caneta. Um bloquinho. Eu prefiro. Assim como X está para 39. Então vamos ver, 88. Vamos ver quantos pontos o Flamengo fará nos 39 se mantiver esse aproveitamento. Não. A gente mostrou ontem com o Jorge Jesus e com o Abel. Quero saber com a campanha do segundo turno. 88,9 vezes 39 dividido por 100. Tem que estar certo agora. Depois que você me elogiou, tem que dar certo. O Flamengo faria mais 34,6 pontos. vamos arredondar para 35 pontos. 35 ou 58, não posso fracassar agora, né? 63, 93. 93 pontos. Nossa, é muita coisa. Mas aí tem algumas variáveis, né? Isso mostramos ontem também, né? A melhor campanha dos pontos corridos com 20 times é do Corinthians, de 2015 ou 17, lembra para mim? 2015, né? Acho com 81 pontos. Tem algumas variáveis nisso. Primeiro, assim, aí tem que checar, tem algumas contas que dizem que se o Flamengo ganhar mais 6 jogos, ele garante o título. E aí é complicado. Essa eu não sei fazer, não. Tem que chamar Tristão Garcia. Pois é. Eu li no... Fiquei até pensativa aqui agora. Se o Flamengo conseguir... Se o Flamengo realmente chegar ao título com antecipação, provavelmente nos últimos jogos, e também se ele sobreviver na Libertadores, né? Os últimos jogos ele vai enfim, jogar com times alternativos. Esses últimos jogos sempre são assim, né? Então, o Cruzeiro, recordista brasileiro de pontos, porque aquele 103? 24, né? Foram 100 pontos. 100, né? O Cruzeiro estabeleceu como meta. Fazer 100 pontos e 100 gols. Mas vamos lá. Vamos dar de barato que o sonho da torcida do Flamengo vai se materializar. Se classificou na Libertadores. Melhor cenário possível, é isso? Ganhou a Libertadores. O cenário da Baía de Guanabara despoluída, como eu sempre falo. Ganhou a Libertadores e vai para o Mundial, que é 23 de... novembro. O Mundial? Não. 23 de novembro, final de Libertadores. 23 de novembro. Depois o Mundial começa em dezembro. Hein? Então, depois do fim do Campeonato Brasileiro. Mas você imagina, aí o time primeiro vai jogar, caso se classifique com o Grêmio, vai jogar com o River ou com o Boca, provavelmente com o River. Desgaste. Vai de 11 a 22 de dezembro. 11 é aquele jogo lá, primeiro jogo eliminatório. Aquele que se perdeu o maior amigo de todos, esquece até a Libertadores. Mas enfim, isso é outro assunto. 23 de novembro, a final da Libertadores. E 22 de dezembro, a final do Mundial. Então, 23 de novembro, a final da Libertadores, os jogos do Campeonato Brasileiro, nesse... Pouco a pouco, né? O brasileiro termina comecinho de dezembro. Tá voando, 8 de dezembro, se eu não me engano. Mas esses 2, 3 jogos, se o Flamengo já for o campeão brasileiro, e são jogos assim, nesses últimos 3 jogos tem Palmeiras e Santos fora de casa. Flamengo e Ceará dia 27, Palmeiras e Flamengo dia 1º, Flamengo e Avaí dia 4, Santos e Flamengo dia 8. Então, são 4. Pensa bem. Nem o Jorge Jesus... 4 depois, gente, depois de uma hipotética final de Libertadores, o Aidano está trabalhando com o melhor cenário possível. Porque, sim, só para explicar o meu raciocínio. O pessoal pega pelo meio e fala assim, o Aidano já está botando o Flamengo no já disse que é campeão e tal. Vão fazer aquele meme lá cortando o que eu tô falando. Normal. É uma projeção com o melhor cenário possível. Eu falo isso só para atrapalhar a edição. Alguém vai ter que cortar e colar. Mas como a pessoa é desocupada, eles cortam, não tem problema. A pessoa não faz nada mesmo, só fica editando a gente. Se fosse só o brasileiro, nada mais também, né? Então. Semifinal, final, desgaste, lesão. Nossa, é muita coisa. É melhor cenário possível, né? Nisso aí. Nesse sentido também. Todo mundo saudável. Tudo tranquilo. Assim, aí você imagina, o Flamengo já sendo campeão brasileiro, tendo que jogar, já ir na disputa da Libertadores, vai jogar um jogo que não vale mais nada e vai botar o time principal, por quê? Nem o Jorge Jesus vai ter essa... Não pode ser fanático a esse ponto. Pode. A gente não sabe ainda. Jorge Jesus acabou de chegar. E os portugueses avisam que a gente não viu nada. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos com mais dicas e novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.